Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Os jogadores podem ser as primeiras vítimas do impacto económico da pandemia do Covid-19 nas ligas europeias. Em vários campeonatos, alguns dos maiores clubes do mundo já chegaram a acordo com os seus atletas para a redução do salário. Como será em Portugal? Serão os jogadores a pagar a crise no futebol português? Este vai ser o tema da primeira parte do programa desta semana. Na segunda parte vamos avaliar de que forma podem os clubes com mais capacidade ajudar os emblemas com maiores dificuldades sem beliscar o espírito da verdade desportiva. Dou as boas-vindas ao nosso convidado, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Muito boa tarde, Joaquim Evangelista. O que lhe pergunto desde já é se é inevitável que sejam os jogadores a pagar esta crise que se avizinha no futebol português e europeu. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Cumprimentos a todos. Espero que estejam bem as vossas famílias. Muito obrigado. A crise afeta a todos e no futebol em particular todos têm que dar resposta. Aliás, eu fui muito crítico a propósito das declarações do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que se dirigiu aos jogadores. Acho que foram declarações infelizes. Eu acho que, de facto, este é o momento para todos responderem a este desafio. O futebol como um todo e não individualmente. Os jogadores, como sempre, estão disponíveis. Aliás, sejamos honestos de lhe fazer essa justiça de que sempre que há crises, seja no futebol ou na sociedade em geral, são dos primeiros a ter ações solidárias e a responderem aos problemas dos mais frágeis, daqueles que mais necessitam. E como disse, os jogadores estão disponíveis para fazer os sacrifícios que tiverem que fazer, desde que justificados e partilhados, obviamente. Eu acho que esta é uma posição ponderada, responsável e acertada. Neste momento, acima de tudo, acho que é importante que as instituições responsáveis, FIFA, UEFA, Ligas Europeias, ECA, em Portugal a Federação e a Liga e o Sindicato, dialoguem no sentido de trocar informação verdadeira, saberem em cada momento o que está a acontecer e de equacionarem as medidas que se exigem a todos, podendo o Sindicato e a Liga ter essa função maior de articular posições que sejam consensuais e deem confiança aos agentes esportivos. Mas os jogadores que ficam estão disponíveis para fazer os sacrifícios que houver, para fazer as cedências que tiverem que fazer na defesa do futebol, mas desde que justificadas e desde que partilhadas por todos. Muito bem. Luís Miguel Henrique, o que te pergunto é que abertura legal é que existe para uma redução de salários nos jogadores de futebol em Portugal? Não querendo fugir da tua pergunta, que irei lá, há aqui duas ou três questões, digamos, talvez de forma introdutórias que eu gostaria de trazer. Acho que não se está a ver bem o problema. Até agora nós temos ouvido, eu vou fazer aqui um bocadinho a comparação do que é o futebol para com o resto da nossa sociedade. E se tu olhares um bocadinho para a UEFA como olhamos para a União Europeia, podes olhar um bocadinho para a FIFA como o nosso FMI quase. Eu quero trazer esta ideia porque acho que eu vi o presidente da UEFA, o Sr. Alexander Ceferin, a dizer que tem um plano A, B e C. Eu acho que nenhum deles vai aplicar. Acho que falta um plano D. O plano D, por muito que as pessoas não queiram, as entidades patronais, as SADs, os clubes, os jogadores, todos os agentes económicos, porque eu também sou empresário e também quero voltar a trabalhar amanhã e quero devo perder 70%, 80% da faturação nos próximos meses, e todos nós queremos voltar a trabalhar. Mas há isto para dizer que ele disse que tem plano A, B e C, que é voltar a abril, maio ou junho, mas ainda não vi se calhar o D. E o D é dizer assim que não vai haver competição. E a partir desse momento, como é que pode ser feito? E eu digo isto porque muito dificilmente, no meu entendimento e prognóstico, eu acho que das poucas pessoas que eu ouvi da área da medicina, e é aqui, se nós na nossa sociedade civil temos estado a ouvir os médicos, porque nem sempre os políticos nos têm dado boas indicações, acho que falta ouvir os médicos do futebol, de forma independente. E aqueles poucos que já se expressaram, eu daquilo que li, vi sérias reservas em voltar a ter os campeonatos e as ligas nos próximos tempos. E os próximos tempos é nos próximos 90 ou 120. Quando nós começamos a ouvir de forma independente a medicina do futebol,
todos nós vamos perceber que se calhar vamos ter que deixar de ouvir um bocadinho tanto dos políticos do futebol e perceber que se calhar há outros sérios problemas, porque ninguém quer um novo Atalanta-Valência, até porque não se percebe o que é as segundas e as terceiras vagas. E não me falem dos jogos à porta fechada, porque quando houver jogos à porta fechada vai haver tendência para que as pessoas se juntem em algum sítio, na casa de amigos, no café, café família. Não sei exatamente se estão a ter a dimensão da coisa, porque volto a dizer, no resto da sociedade todos nós também estamos a sofrer um bocadinho este impacto. Isto para dizer que percebo aquilo que o Joaquim está a falar, e acho que esse é o primeiro mote, que é de confessar a nível doméstico, mas acho muito difícil que isto passe sem uma intervenção estruturada, organizada, de forma internacional, à escala europeia, até porque os países na União Europeia têm tido medidas de combate diferentes, as velocidades vão ser diferentes e as velocidades de recuperação vão ser diferentes. E acho difícil, e temos visto esta semana o que é que se tem passado, não só em Itália, mas por exemplo em Espanha, não estou a ver como é que as coisas vão recuperar em Espanha face ou a Inglaterra face à Polónia, ou face à Finlândia, ou face à Suécia, ou face o que for. Acho que há muitos problemas, acho que ainda falta ouvir muito mais a medicina na área do futebol, temos ouvido muito os políticos do futebol e os presentes dos clubes, e acho que isso não se vai passar assim. Vamos agora à tua pergunta. Do ponto de vista do enquadramento legal, é extremamente... Primeiro, temos uma situação nova, mas é óbvio que esta alteração destas circunstâncias vem para permitir alterar algumas coisas. Eu ouvi, e acho que é a pergunta que tu iniciaste, que é, não podem ser só os jogadores a tomar as dores deste processo. Serão parte do mesmo, mas não poderão ser os únicos. E eu digo mais, dificilmente, eu, por exemplo, vi aquilo que se passou no Barcelona, que é um caso paradigmático, de um corte universal para todos de 70%, não sei se isso poderá ocorrer em relação a todos os atletas profissionais em Portugal da primeira e segunda liga. Nós temos olhado muito para aqueles que são os grandes valores e os grandes contratos dos jogadores, que estão nos 3 ou nos 4 grandes, mas a realidade do futebol profissional, e o Joaquim saberá isto dizer melhor do que nós, não é de todo esta, se calhar 80% ou 90% dos jogadores de futebol profissional recebem entre os 1.000 e os 4.000 euros líquidos ao mês. Portanto, cortar-lhes de forma igual aquilo que aqueles recebem 100 ou 150 poderá não ser a forma mais equitativa de distribuir o processo. Estas, se calhar, são as primeiras grandes coisas. Vai ser preciso muita criatividade e muita independência para encontrar formas equitativas de resolver o problema. Acho difícil que o problema se resolva apenas à escala de cada país, porque poderemos vir a precisar quase de um plano Marshall para o futebol, e aí a FIFA e a UEFA têm capacidade financeira para poder ajudar as respectivas federações e ligas, para, por sua vez, ajudar os respectivos clubes. A roda está relativamente inventada. Se nós olharmos para o resto da sociedade civil, podemos perceber o que é que pode-se passar no futebol. João Marcelino. Me permite só aqui esclarecer duas ou três coisas. Sim, Joaquim, por favor, sim. Em primeiro lugar, eu acho que o futebol não pode entrar em histeria, como a sociedade também não o pode e deve fazer. Vamos lá ver, do ponto de vista médico, nós temos orientações claras. Há um governo do nosso país, como estava a dizer o Luís, cada país tem-se confrontado com a doença a diferentes níveis, e, portanto, o futebol segue as orientações da Direção-Geral de Saúde e do governo. Por isso é que suspendeu as competições quando as suspendeu. Aliás, temos que ser honestos e reconhecer que o futebol esteve bem, logo, num primeiro momento, ao criar uma comissão de acompanhamento nacional. O Presidente da Federação, Dr. Fernando Gomes, juntamente com o Presidente da Liga, o Presidente do Sindicato, dos treinadores e dos árbitros, reúnem regularmente no sentido de definir uma estratégia nacional e acompanhar, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista desportivo, aquilo que vai acontecendo e agir em conformidade. E têm sido tomadas várias medidas. E, portanto, acho que isso é positivo. Da mesma maneira que a Liga e o Sindicato, no que às competições profissionais diz respeito, nomeadamente às relações laborais profissionais, também têm articulado posições. Portanto, eu acho que tem que haver este bom senso. Quanto às questões, portanto, o futebol está a ter esse sentido de responsabilidade, é preciso deixar isso claro. Aliás, eu tenho transmitido ao Presidente da Liga a necessidade de não ser cada clube por si a tomar decisões, mas a Liga recolher esses contributos e liderar esse processo, que é aquilo que eu faço com os jogadores. Criei 2 grupos de trabalho, aliás 3, um com os capitães da Primeira Liga, outro com os capitães da Segunda Liga e um terceiro com os capitães do Campeonato de Portugal.
e tenho procurado tranquilizá-los e mantendo-os informados sobre aquilo que está a acontecer. Não faz sentido dizer que as competições não se podem realizar sem termos, neste momento, objetivamente, condições para dizer isso de forma definitiva. Portanto, eu acho que é importante neste momento acreditar que elas se possam concluir até haver uma decisão superior, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista do nosso governo, que impeça de o fazer. Porque isso também cria estabilidade e tranquilidade nos agentes esportivos. Neste momento, como nós sabemos, não acabar a competição iria causar, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista económico, ainda mais danos. Portanto, estamos a trabalhar em cenários, é desejável, é o A, é o B, é o C, é o D, é o E, é o que for, em cada momento vamos ter que ter capacidade de resposta e o futebol não tem que fazer esse exercício, seja a FIFA, com o apoio da FIFA, seja com o apoio da UEFA, seja com o apoio do governo em Portugal, que é a Federação Portuguesa de Futebol. Do ponto de vista legal, é possível reduzir salários unilateralmente. Não é possível, ponto. Depois há os instrumentos legais, o layoff, e portanto os clubes teriam que preencher os requisitos que o governo definiu. Admito que haja alguns que consigam provar as quebras de rendimento, mas eu diria que o desejável é que o patronato e os trabalhadores conseguissem, neste momento difícil, dar um sinal de responsabilidade e cada um fazer as cedências necessárias à defesa do futebol. Eu acho que isso era importante, percebendo nós o que é que está em causa. João Marcelino, passo para ti. Quem é que tem que ceder neste processo? Os jogadores, os clubes, ambos? Eu gosto da posição, boa tarde a todos, gosto da posição do sindicato dos jogadores porque quem tem que ceder são todos, cada um na sua parte, e também acho que a estratégia é mais correta, ou seja, centralizar a discussão e não deixar que ela se processe individualmente, caso a caso, em cada clube. Portanto, acho que isso é uma medida... Clube a clube, não é? Sim, clube a clube, porque isso é uma medida inteligente que poderá, porventura, fazer com que se encontre soluções diferenciadas em relação a cada clube, porque todos eles têm diferentes poder económico. Portanto, eu sufrago essa forma de ver, acho que é aquela que é correta, e porque acredito também que esta crise vai ser encontrada país a país, ou seja, repare-se que, do ponto de vista da UEFA, já se retirou de cena do sentido de produzir qualquer orientação na forma como vão terminar os campeonatos, se é que eles podem vir a ser terminados. Nesta fase também, nesta dimensão também dos rendimentos, obviamente não se pode em Portugal estar à espera que a UEFA determine o que quer que seja nessa matéria. Portanto, percebendo nós que há aqui um problema global do futebol, como no caso português também levou à perda absoluta de receitas, porque, enfim, até ver ainda está de pé, digamos, as receitas que advêm dos direitos televisivos, mas até ver. Exatamente. Não terminarem, essas verbas também estarão em causa, mas os clubes pequenos não têm bases, não vendem camisolas, não há todo um conjunto de outras receitas e, portanto, toda a gente tem que fazer o seu papel. A estratégia do sindicato acho que é a mais correta. Eu dou os meus parabéns ao Joaquim Evangelista porque tem que ser assim. E quem é que tem que ceder? Toda a gente tem que ceder. Um bocadinho os jogadores, um bocadinho os clubes, enfim, e tem que ser encontrados também pelas estruturas do futebol, pela Liga e pela Federação. E o Luís, tem que ser só o Joaquim, por favor. Só uma nota, o que não é aceitável neste momento é que haja clubes que queiram beneficiar individualmente desta crise. Isso não é aceitável, é uma ofensa aos portugueses em geral, é uma ofensa aos agentes esportivos. Ou seja, aqueles que são recorrentes nestas práticas de não cumprimento das suas obrigações regularmente, são esses que normalmente tiram o benefício da crise, impedindo que quem precisa do apoio o receba diretamente. Aliás, nós temos um fundo de garantia salarial e procuramos ir ao encontro dos jogadores em concreto que estão a ter problemas. Mas, por exemplo, o Aves fez um comunicado a dizer que não pagava salários por causa do Covid-19. Isso não é verdade, até porque o que estava em atraso eram os meses de janeiro e fevereiro. Portanto, isso eu não aceitarei. Aceito sim que haja um esforço conjunto e que haja uma quantificação
dos prejuízos. Só uma nota relativamente aos direitos televisivos. Aquilo que eu sei é que a maioria dessas receitas foi antecipada. Nós não temos centralização de direitos, como vocês sabem, são negociados diretamente, e a maioria dos clubes antecipou as receitas da época desportiva. Também sei que as operadoras, que neste momento estão a faturar como ninguém, têm sido instrumentalizadas, e eu não gostava de ver as operadoras ter uma atitude cartelizada neste momento no sentido de instrumentalizar o futebol ou de criar restrições. Isso não é desejável. Eu acho que este é o momento das operadoras que têm capacidade de ajudarem o futebol a ter alguma normalidade e não a colocar dificuldades com os danos daí resultantes. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, ninguém compreenderia que as operadoras, neste momento, em vez de terem um facilitador, fossem alguém que viesse criar mais dificuldades aos clubes e que de alguma forma fossem instrumentalizadas nos clubes para criar esta histeria e este clima de incerteza e insegurança nos agentes esportivos. Por isso é que eu digo, o papel do Presidente da Federação, que é o governo do futebol, e do Presidente da Liga é fundamental. Não é só do ponto de vista político, é também do ponto de vista económico. A FIFA, a UEFA e a Federação têm a obrigação neste momento, se o futebol necessitar, à semelhança do que faz o governo, exigindo regras aos clubes, nomeadamente garantindo os postos de trabalho, apoiar, evitando o colapso da indústria do futebol e mais tarde cobrar. Eu acho que este é o momento para haver sentido de responsabilidade e para sermos solidários na defesa do futebol. Uhum. Diogo Luís, como é que se compreende que alguns clubes da Primeira Liga, enfim, nomeadamente o Aves, como o Joaquim Evangelista nomeou, deem esta desculpa da Covid-19 para não estar a pagar salário? Olha, boa tarde a todos, cumprimentar também o Joaquim Evangelista, já não estou com ele há algum tempo. Olha, não se percebe, isso tem a ver com falta de rigor, com falta de capacidade para gerir um correto planeamento, nós já falámos isto no último programa, só pensarem quando vai-se fazer um orçamento, só se pensar no cenário positivo e não se pensar no cenário negativo, e mesmo o cenário positivo não está a funcionar, porque não se justifica no início de março, quando tivemos este problema, quando explotou, o Aves vir fazer aquele comunicado que fez, enfim, são os tais aproveitadores do futebol que não faz sentido que estejam a representar clubes, porque a nossa liga merece, os nossos jogadores, os intervenientes, merecem muito melhores representantes do que aqueles que temos vindo a ter, e portanto, acima de tudo é pensar que as coisas ainda estão todas em cima da mesa. Eu já tinha referido isso no último programa, nós temos vários cenários e um dos cenários é que a competição ainda possa ser determinada. É difícil, mas há essa esperança e se isso acontecer, as receitas de televisão entrarão todas e naturalmente os clubes aí não terão grandes desculpas, porque como disse o João e bem, em termos de merchandising, são poucos os clubes que tiram muito proveito disso e em termos de bilheteira. E portanto estamos a falar dos três grandes, Guimarães, Braga, que podem ter mais bilheteira em termos de comparativamente com os outros e portanto esses poderão ser um pouco mais penalizados, mas não vai colocar em causa aquilo que é o orçamento do ano. E, portanto, desse ponto de vista, tem a ver muito com a gestão, tem a ver muito com o rigor, e nós temos dito isto muitas vezes, as crises são oportunidades, e são oportunidades, sobretudo, também para trazer ao de cima aquilo que pode ser a melhor gestão, os melhores gestores, perceber que no futebol tem que entrar gente com mais competência para gerir os recursos que existem disponíveis. Deixa-me também só dar aqui uma breve nota sobre a forma como entendo que este processo deve ser liderado. Eu acho que este processo deve ser liderado e bem com uma mensagem comum, e aí o papel do sindicato é importante, juntar os capitães, falarem todos num fórum, mas depois entendo, em minha opinião, cada clube, o núcleo de jogadores deve gerir a sua própria situação, porque temos uma liga a várias velocidades, e nós não podemos, por exemplo, o caso do Barcelona, que cede 70% dos salários, se calhar o Leganés não pode fazer a mesma situação. Claro. Portanto, nós temos que pensar qual é a capacidade de cada clube, quanto é que cada jogador recebe dentro desse clube, qual é que é a massa salarial e em função disso, com a ajuda do sindicato, com a ajuda jurídica naturalmente, da Liga, eu acho que é importante as grandes organizações que lideram o futebol estarem presentes, para ajudarem sobretudo os jogadores, porque os jogadores muitas vezes têm dificuldades em gerir todo este processo, por vários motivos, porque não têm conhecimento, porque têm receio daquilo que possa ser a reação das entidades empregadoras no futuro, podem perder oportunidades, enfim, acho que tem que ser muito bem acompanhados, mas sobretudo em função disso, gizarem um plano, porque os custos têm que ser partilhados por todos. É uma realidade, têm que ser partilhados pelos jogadores, têm que ser partilhados pelos clubes. O que me parece que não pode acontecer é que os jogadores neste momento abdiquem daquilo que são os seus salários
para daqui a um ano nós vemos novamente transferências milionárias nos clubes ou orçamentos superiores àqueles que temos atualmente. Exatamente. Portanto, acho que tem que haver um acordo apoiado em termos jurídicos, que eu acho que é fundamental, apoiado pelas entidades competentes, mas sobretudo em que os jogadores sejam precavidos para estas situações. Não vão abdicar agora de uma parte dos seus salários para daqui a um ano olharem para os clubes que abdicaram e eles estarem a gastar muito mais do que estão a gastar atualmente. Portanto, acho que tem que ser distribuído por todos, mas com garantias. E eu acho que os jogadores têm que estar muito atentos a isto, e eu lanço aqui o rep para o sindicato também estar em cima destes acontecimentos, porque é importante que o estejam, porque eles precisam de ser defendidos muito mais do que os clubes. Porque, em minha opinião, e como fui ex-jogador, todos sabem, acho que muitas das coisas que se passam cá fora, os jogadores não têm esse conhecimento e depois têm muito receio em tomar as decisões. Diogo, obrigado. Relativamente à estratégia de liderança, obviamente que os jogadores são esclarecidos e sabem o que querem. Qual é o problema de negociar diretamente com o clube? É que a maioria deles não tem capacidade negocial, até pela relação subordinada, com exceção dos grandes. Mas mesmo os grandes têm muitas das vezes dificuldade em negociar, como se viu, aliás, em Barcelona. Não foi um processo pacífico. E aquilo que nós definimos foi que devíamos manter todos informados e articulados e ter uma posição comum. Isso não quer dizer que a medida a adotar pelo sindicato e pela Liga, a ser adotada, seja igual para todos. Obviamente que têm que ser consideradas as diferenças salariais, os escalões competitivos, etc. Agora, é diferente falar uma só voz, porque a partir do momento em que há um clube que faz um acordo, cria um precedente e cria um conflito interno que não é desejável neste momento. Neste momento, vamos lá ver, eu próprio tenho procurado ter uma intervenção séria e ponderada. Ou seja, eu não sou intransigente na defesa, ou seja, eu tenho consciência dos problemas, eu sou cidadão, sou pai, sou português e, portanto, e sei distinguir essas realidades. Mas sou presidente do sindicato e quero desempenhar o meu papel de forma honesta e o mais possível equilibrada neste momento, que é aquilo que se exige a um responsável. É isso que eu exijo ao Primeiro-Ministro, é isso que eu exijo ao Presidente da República, e isto, ninguém se devia demitir dessa função. O ataque que estão a fazer aos jogadores, ao colocá-los no olho do furacão, a dizer que a responsabilidade é só deles, não ajuda nada, porque os jogadores sentem-se visados e, portanto, eu acho que devem acreditar na nossa boa vontade, no nosso bom senso e na nossa capacidade de cedência neste momento. Eu tenho de procurar dar esse sinal à Federação, à Liga, e gostava de ter reciprocidade, que é difícil. Ou seja, eu gostava que os clubes olhassem para o futebol e para as oportunidades também que esta crise também nos vai proporcionar, nomeadamente, como tu dizias, de fazer o ajustamento económico. Nada vai ser como... Tudo vai ser diferente para o futuro, sobretudo na próxima época. O mercado de transferência, a realidade económica nacional, e isso também é um desafio para os agentes esportivos nacionais. Temos que nos reinventar. Enfim, a natureza humana é o que é, eu também não tenho ilusões sobre isso, mas os reguladores, sobretudo os reguladores, depois ao nível individual de cada clube, enfim, eu não tenho ilusões, sinceramente. Agora, o regulador deveria aproveitar para, ao nível dos modelos de licenciamento, o controle financeiro, a governação, a compliance, aí sim nós temos capacidade de introduzir mecanismos que, até do ponto de vista da centralização dos direitos, é uma boa oportunidade para discutir esse assunto seriamente e ver aqui uma oportunidade para o fazer. Mas, acima de tudo, numa discussão séria e sem paternalismos. A mim o que me incomoda mais numa negociação é sempre alguém dizer-me você devia fazer isto é o melhor para os jogadores. Nós fazemos o nosso trabalho, eu tenho a minha equipa a trabalhar, eu estou no sindicato, estou articulado com a FIFPro, eu sou membro do board da FIFPro, estou a acompanhar com as ligas europeias, com a FIFA, com a UEFA, portanto,
estou a fazer o meu trabalho e estou articulado com os jogadores. Espero e desejo que a Federação, que a Liga e que os clubes façam o trabalho deles, porque isso ajudava a resolver os problemas de forma mais rápida e mais célere. Muito bem, João Evangelista. Zé Carlos, Muito obrigado. João, temos mesmo que fechar. Muito rápido, João, muito rápido. É só saber, nós temos visto essa discussão lá fora. A minha pergunta muito concreta ao Joaquim Evangelista é esta. Já algum clube quis iniciar essa discussão de diminuição dos ordenados com o jogador? Já. E aliás, da forma errada, porque queria ser o primeiro a fazê-lo, enfim, como se isto fosse uma questão de protagonismo, não é saber quem é que é o primeiro ou não, e acho que a abordagem ao plantel não foi a mais adequada. Aliás, eu acho que os clubes deveriam cumprir com o vencimento de março, dando um sinal de confiança aos jogadores, para a seguir obterem deles também a disponibilidade para abril, maio e junho, que vão ser os meses problemáticos, e portanto era um sinal claro. E em vez disso, não, estão já a querer não pagar o mês de março, sem justificação. Vamos lá ver, obviamente que já há impacto, mas o salário de março, enfim, aconteceu no início da crise. E, portanto, eu acho que esse sinal era fundamental para que nós estivéssemos numa negociação de boa forma e transparente. Joaquim Evangelista vai então continuar connosco na segunda parte do programa. Vamos olhar nesse período para a forma como os grandes clubes em Portugal podem ajudar os emblemas com mais dificuldades. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não perca o Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para falar daquilo que pode ser a sobrevivência das competições em Portugal. Na Alemanha, na Bundesliga, os 4 emblemas com maior representatividade e maiores receitas já disponibilizaram uma verba perto dos 20 milhões de euros para ajudar os clubes com maiores dificuldades. O que eu pergunto aos meus convidados, e começando precisamente o que eu pergunto ao Joaquim Evangelista é se de alguma forma podemos ver replicado este modelo em Portugal. Considera que existem essas condições? Era desejável que isso acontecesse. Enfim, eu acho que neste momento os clubes estão preocupados mais consigo próprios. Cada um está a querer dar resposta aos seus próprios problemas. Aliás, nós tivemos a realidade dos clubes nacionais. Há dois ou três clubes com capacidade financeira neste momento. Mas sim, era desejável que fosse criado um fundo de emergência, que houvesse uma solidariedade com os clubes com mais carências, mas eu diria que neste momento quem tem real capacidade de resposta para fazer esse exercício terá que ser a Federação, em articulação com a FIFA, com a UEFA, mas eu acho que é por essa via que o futebol português pode ser mais solidário. A Federação já o está a fazer relativamente às competições não profissionais, mas eventualmente até prestando garantias, por exemplo, há linhas de crédito que o Governo facilitou às empresas, a banca também tem condições mais vantajosas. Eu diria que os podem, por essa via, responder a alguns problemas económicos e, eventualmente, a Federação servir como garantia desses empréstimos. Mas, sim, era desejável pelo menos dar esse sinal de solidariedade. Enfim, normalmente a solidariedade é para com a sociedade em geral, mas o futebol, dentro de si próprio, também poderia comungar desse espírito de entreajuda e ajudar a resolver alguns problemas. Muito bem. Diogo Luís, como é que vês este mecanismo? Vês alguma possibilidade disto acontecer em Portugal? Olha, a possibilidade até podia existir, mas era se os clubes tivessem outras condições financeiras. A verdade é que olhamos para Portugal e vemos que se calhar há um clube que até tinha essa possibilidade, não estamos a falar de 20 milhões, mas podia ceder a uma parte. Mas depois os outros, ou seja, se isto se calhar tinha que ir pelos clubes grandes, que foi o que aconteceu na Alemanha.
mas nós olhamos para os nossos clubes grandes e 2 deles estão com muitas dificuldades económicas e, portanto, se eles Sim, estão com é dificuldades verdade. económicas, eles próprios também não têm capacidade para ajudar os outros, têm que pensar muito mais em si. Eu acho que isto é mais uma vez, e digo, crise-oportunidade, é uma oportunidade para nós começarmos a olhar para o cenário macro e não tanto para o cenário micro, porque nós preocupamos muito connosco mesmos, com aquilo que se passa na nossa casa e não percebemos que à nossa volta a competição está toda a perder valor, está toda a perder qualidade, não só em termos esportivos, mas também em termos financeiros. E, portanto, pode ser aqui uma passagem importante, isto pode ser um grande aviso para nós começarmos a tomar aqui outro rumo. Em termos daquilo que pode ajudar em Portugal, eu concordo, parece-me que é a Federação. A Federação é aquela que tem tido uma melhor gestão dos seus recursos, tem conseguido tirar proveito disso mesmo e, portanto, tem uma dimensão que pode ajudar aqui de alguma forma os clubes. Os clubes pequenos, repara, estamos a falar de valores que não são muito grandes para aquilo que se passa no futebol. Estamos a falar de 25% das receitas de televisão, estamos a falar aqui de 1 milhão de euros por clube, 1,5 milhão, alguns 2, 3, sendo que se tirarmos o Braga e o Guimarães, que neste momento não têm problemas pelas vendas que se fizeram do Tapsoba, do Trincão e do Ruben Amorim, que são aqueles que também ganham mais, além dos grandes, em termos de receitas de televisão. Os clubes pequenos não têm uma grande dimensão, estamos a falar de 15 milhões, 20 milhões. Facilmente, ou com algum bom senso e criatividade, acho que conseguimos, se houver essa necessidade, encontrar aqui uma solução para poder ajudar esses clubes na primeira liga. Na segunda liga as coisas ainda são mais complicadas porque, em termos de televisão, as receitas são menores. Agora, acima de tudo, é pensar que, mesmo que não consigamos resolver a questão este ano, as receitas, muitas delas já foram antecipadas, como disse o Joaquim Evangelista. E, portanto, o que temos que fazer é ser honestos e, no próximo ano, baixar os orçamentos. Não há outra forma a fazer. Temos que ser realistas e temos que gerir a nossa profissão com os recursos que temos. E se para o ano temos menos recursos, temos que chegar ao pé dos jogadores e da forma como vamos criar o nosso orçamento e baixá-lo. É a única forma. Não podemos continuar a alimentar e a vender sonhos. A parte financeira tem muita influência naquilo que se passa na parte desportiva. Nem todos vivem do Eldorado. Há clubes que têm mais rendimentos do que outros, mas acima de tudo, se nós soubermos o que temos em nossa casa, naturalmente vamos conseguir geri-lo com toda a independência e com toda a tranquilidade. Se não soubermos e quisermos andar a vender sonhos ou dar um passo maior que a perna, as coisas ficam mais complicadas. João, é importante ajustar a realidade do futebol português àquilo que vão ser os orçamentos na próxima época? É sempre necessário que uma empresa se reformule e que tenha uma margem de lucro para poder encarar o futuro com responsabilidade. O que nós vemos a propósito desta crise é que a maior parte dos clubes portugueses são mal geridos e, portanto, vivem o dia a dia, ou mês a mês e não têm almofada. Deixa-me dizer-te que, no caso do futebol não profissional, a Federação já tomou algumas medidas, foi aliás a primeira a fazê-lo e abriu uma linha de crédito para os pequenos clubes de 1 milhão de euros. Em relação àquilo que se colocava aqui, as possibilidades dos clubes grandes ajudarem os pequenos, eu não sei se haverá muita almofada para o fazer, mas acho que é a oportunidade para fazer uma coisa que o Joaquim Evangelista referiu há pouco e que nós também recorrentemente temos trazido aqui neste programa, que é a questão da centralização dos direitos televisivos. Ou seja, é possível uma distribuição diferente, com mais, digamos, olhando de outra forma para os clubes mais pequenos. É possível aumentar as receitas dos clubes mais pequenos, porventura até sem diminuir dos chamados três grandes. E, portanto, é esse o desafio que fica para o futuro, muito mais do que a caridade. O que importa é encontrar modelos sustentáveis para o futebol de Portugal. Esta crise, desse ponto de vista, pode ser uma excelente oportunidade. Luís Miguel Henrique, como diz o João, esta crise pode ser uma oportunidade para um ajustamento no futebol português? Poder pode, não vai, mas não vai acontecer. Eu peço desculpa de ser um bocadinho mais realista do que otimista, mas acho que o Joaquim já falou disso, acho que os clubes já vão entrar em modo de sobrevivência. E mesmo em relação à centralização dos direitos de televisão, perdeu-se o timing. Houve talvez uma altura em que isso pudesse acontecer, agora bem menos ainda. Nós vivemos uma cultura, e mesmo esta questão dos clubes grandes ajudarem os pequenos, eles já o fazem, não o fazem de forma transparente, fazem apenas por mero esforço de influência política, depois de votos que há em assembleias, os votos na Liga, dos órgãos, e por influência financeira direta. Resumindo, quem já foi ultrapassado, continuar a fazer, quem já fazia vai continuar a fazer, e quem agora estará mais limitado vai arranjar formas criativas de ter à mesma os seus aliados das maneiras que vinham a ser. Se elas já não foram muito transparentes, não vão ser a partir de agora, e isso não vai ajudar a chegar ao ponto onde todos nós desejaríamos que se pudesse chegar. E esta, para mim, sinceramente, face à limitação de tempo, havia aqui mais 2 ou 3 ideias que gostaria de trazer. Fico feliz por ver que, mesmo agora, já vi 2 ou 3 intervenções do Diogo,
a não falar na criatividade que é necessária para que tudo isto aconteça de forma equitativa em relação ao processo. O próprio presidente do sindicato nos disse que os meses de abril, maio e junho vão ser os mais complicados e preparem, e há uma coisa que é muito simples do ponto de vista da gestão, que é esperar o melhor, mas preparar para o pior. E quando ele estava a falar, não vejo isso, pelo menos acho que pode estar a ser preparado, logicamente não tenho acesso a essa informação, mas pelo menos não está a ser sensibilizado. E volto a dizer, não quero que deixe de haver futebol, acho é que temos de estar preparados para o pior. E volto a referir, todos os cenários que eu ouço, quando ouvi 2 ou 3 médicos de futebol a falar, parece-me que se calhar no final do ano ainda vamos andar com alguns problemas. José Carlos, só 2 notas, pode ser rápido. Sim, só 2 notas finais. Para terminar esta segunda parte, por favor. Certo. Primeiro, nós não temos capacidade financeira atual, temos capacidade financeira futura. E, portanto, podemos começar a trabalhar em instrumentos que ajudem a criar esta solidariedade e reservas económicas, seja através, por exemplo, das transferências, reter um montante para este efeito, seja através de outras ações, mas devemos já trabalhar nisto. Segunda nota e muito importante, o futebol tem um valor transversal, conhecido por todos, e está muito desacreditado, tem sido fustigado publicamente por toda a gente. Este é um momento também de nos reerguermos, de nos credibilizarmos. O futebol, de facto, faz a formação e a educação dos mais jovens, faz inclusão, promove a igualdade do género, substitui-se ao Estado em áreas fundamentais. E os clubes muitas vezes não têm capacidade reivindicativa porque não têm credibilidade, não são levados a sérios. E é também nossa obrigação exigir ao Estado apoios, nomeadamente fiscais e ao nível da segurança social, para esta função social que é fundamental. A defesa do talento nacional é outra coisa, aquilo que acrescenta economicamente ao país. Por essa via, os clubes também têm que ser ajudados e não têm sido, porque de facto a imagem do futebol é negativa e ninguém faz esse esforço. E é a altura, de uma vez por todas, de o futebol, com um conjunto de pessoas credíveis, junto do governo, exigir aquilo a que tem direito. Por essa via, o futebol também pode ter uma resposta económica. Portanto, eu acho que é a altura de nos reinventarmos, de nos credibilizarmos e vermos nesta crise também uma mudança de paradigma. Acho que isso é possível, sobretudo ao nível das estruturas diretivas, mesmo que os dirigentes não queiram. Eu acho que o Fernando Gomes, o Pedro Proença, os clubes grandes têm essa capacidade e esse dever. Muito bem, Joaquim Evangelista, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Já a seguir, não perca então as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para ouvir então as escolhas da semana. Uso o hashtag Jogo Económico para colocar questões aos nossos comentadores. Começo então pelo número desta semana. Luís Miguel Henrique, o teu número é o 16. É o 16, que é o valor da indenização que o TAD, Tribunal Nacional de Desporto, determinou do pagamento de Rafael Leão ao Sporting, e a complicação às vezes que é da falta do devido acompanhamento. De todos os processos do Sporting sempre foi aquele que, pessoalmente, e em circuito fechado, achei uma mais frágil, e achei estranho como é que as pessoas que estavam a ajudar ou assessorar o Rafael não perceberam essa questão. Não sei até que ponto é que, sendo certo que depois, não conheço o processo, portanto é complicado, mas quero trazer apenas do ponto de vista genérico o que é a dificuldade de um garoto daquela idade ter, por porventura, e está neste momento a decisão se recorre ou não recorre, e não estou a ver como é que não o possa fazer, mas o impacto que pode ter na vida do jogador com tanto potencial e que poderá ver-se a sua vida profissional completamente desgraçada. Portanto, as decisões que se tomam a cada momento, o aproveitamento que determinadas as pessoas à volta dos atletas fazem é terrível e leva-nos um bocadinho à primeira parte da conversa, que é os atletas e os jogadores têm que perceber aquilo que lhes interessa melhor e nem sempre aquilo que lhes dizem de fora, de forma menos clara, e às vezes as pessoas são mais próximas, muito, muito próximas mesmo, é o melhor que para eles. E é um caso muito complicado que a manter-se vai ser terrível. João Marcelino, o teu número é o 70. O 70 é o da rebaixa dos jogadores do Barcelona no seu vencimento
mensal, até ao final da crise, é um número que é um bom exemplo daquilo que os jogadores dos grandes clubes, obviamente, podem e devem fazer em relação à sua entidade patronal que está inativa e, portanto, não tem receitas. Esta é uma atividade em que os jogadores oferem grandes vencimentos. Porquê? Porque o mercado específico assim o permite. Quando não o permite, é justo e é de bom senso que também estejam disponíveis para ações como esta que tiveram os jogadores do Futebol Clube Barcelona. Diogo Luís, o teu número para esta semana, o 28. Os 28 representam os 28% que o CIES, Observatório do Futebol, através de um estudo que concretizou, os 28% de perda de valor por parte dos plantéis das 5 maiores ligas europeias. Tem a ver com o impacto que o coronavírus vai acabar por ter nesses clubes. O estudo tem por base clubes, jogadores e o contexto, sendo que o contexto apenas tem por base a inflação. Não deixa de ser um estudo, não deixa de ser matemática, mas a realidade é que nos dá aqui uma ideia da perda de valor que pode existir não só nas outras áreas, mas sobretudo aqui no futebol. E se nós passarmos ou transpormos esta realidade para Portugal, eu acredito que os valores até seriam superiores. Diogo, continuo contigo porque o teu protagonista desta semana é Lionel Messi. Sim, o Messi vai no seguimento daquilo que o João disse. Messi fez um comunicado como capitão do Barcelona, indicando que, em função daquilo que vinha sendo escrito na imprensa, informações que vinham dentro do Barcelona, e o Messi pôs os pontos nos is. Basicamente, ele disse que os jogadores sempre estão disponíveis para ajudar os clubes, estavam à procura da melhor solução, e a melhor solução tinha que ser negociada entre as duas partes. Ele não percebe porque é que houve uma traição, entre aspas, dentro do clube, mas a realidade é que os jogadores não só cortaram 70% do seu salário, como ainda vão contribuir para o pagamento de 100% dos salários dos funcionários do clube. Portanto, são jogadores que têm essa capacidade. Mais uma vez eu refiro, o Leganés se calhar não tem a capacidade para cortar 70% dos salários que os jogadores não conseguem viver. E, portanto, é nestes momentos que também vem ao de cima aquilo que de melhor existe dentro do futebol, que são os jogadores. E eles, mais uma vez, a darem um exemplo, puderam cortar 70%, cortaram, assumiram, mas ao mesmo tempo também se preocuparam com as pessoas que estão à sua volta e contribuem para que eles tenham todas as condições para poder desempenhar a sua função. João Marcelino, estamos já com pouco tempo. FPF, o teu protagonista desta semana. Tem a ver com a linha de crédito aos pequenos clubes, aos não profissionais de €1 milhão que a Federação colocou sobre a mesa. É um dinheiro emprestado sem juros, até um máximo de €5.000 por cada clube, e é importante, foi a primeira entidade no futebol português a reagir. Acho importante falar nisto porque o futebol em Portugal não são só os campeonatos profissionais, não é só a Primeira Liga, não é só o Sporting, Benfica ou Porto, há um outro futebol que também é muito importante que se mantenha em atividade e que consiga resistir a esta crise. Luís Miguel Henrique, o teu protagonista desta semana é Ceferino. Ceferino, título exemplificativo, já trouxe isso no princípio do programa, mas tem muito a ver com aquilo que eu acho que não está a acontecer, que é ouvirmos a medicina em relação ao futebol. Quando ele fala no plano A, B e C, todos os cenários apontam do retomar, e sinceramente não sei até que ponto, não só para o futebol, mas para o resto da sociedade. Volto a dizer, mesmo que os jogos à porta fechada, é impossível de controlar o fluxo de pessoas que vai acontecer, e ainda que todos nós queremos esperar o melhor, temos que estar preparados para o pior. E não vejo isso a acontecer no discurso, e acho que isso poderá ser potencialmente grave se, porventura, o negócio se puser à frente da saúde, inclusive no futebol. Muito bem. Luís Miguel Henrique, Diogo Luís, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Termina aqui mais um programa. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.